Legislação extravagante. Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, parte 1. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui no Aprova Concursos. Nessa aula vamos com um tema importante, um tema muito importante para a sua aprovação em concurso. Eu quero a sua atenção, nós vamos falar de Estatuto do Desarmamento, tá? É a Lei 10.826 de 2003. Nós vamos falar tudo do artigo 1º até o artigo 37 da lei, é o último artigo. A gente vai falar de tudo, perfeito? Essa aula vai ser destrinchada, na verdade, em 3 aulas. Então, essa é a primeira, perfeito? Vamos falar de alguns aspectos introdutórios para a gente compreender a lei e depois a gente vai partir para a lei propriamente dita e os crimes, que é a parte que mais importa aqui para nós, combinado? Então vamos lá. Essa lei foi sancionada em 22 de dezembro de 2003. Então olha só, sancionada em 22 de dezembro de 2003, a Lei 10.826 dispõe sobre registro, olha, registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição. Essa é a primeira atribuição da lei. Ela dispõe também, ó, que é outra coisa, ó, sobre o Sistema Nacional de Armas, conhecido como SINARME. Essa é a segunda atribuição da lei. E, por fim, ela define crimes e dá outras providências. Essa é a terceira atribuição desta lei, perfeito? Essa lei possui 3 atribuições principais e é o que nós vamos ver ao longo desta aula e das 2 próximas aulas também, perfeito? O bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a segurança ou incolumidade pública e a paz social, né? A segurança ou incolumidade pública e a paz social. E os crimes que estão descritos lá no Estatuto do Desarmamento, tá? Ação pública incondicionada, todas essas modalidades criminosas, né, são punidas por meio de ação penal pública incondicionada, perfeito? Eu tenho uma observação importante com você aqui, a gente está falando de aspectos introdutórios, né, gente? Não entramos ainda propriamente na lei, só para você compreender melhor aqui, ó. Fiança e liberdade provisória. O STF declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 da lei, bem como do artigo 21, tá? Essas hipóteses de inafiançabilidade não estão previstas na Constituição Federal e por isso o STF declarou a inconstitucionalidade desses artigos. Por quê? Porque tratam de inafiançabilidade em hipóteses que não estão previstas na Constituição Federal e somente a Constituição Federal pode determinar hipóteses de inafiançabilidade, perfeito? Então a lei ultrapassou o limite da Constituição Federal, né, aquele limite que a Constituição Federal dava para ela, foi além, os artigos foram declarados por óbvio inconstitucionais. Já eram tidos inconstitucionais pela doutrina, né, mas o STF também quis fazer esta declaração formal, perfeito? Com relação ao artigo 16, eu tenho uma observação aqui, ó. A conduta prescrita lá, de fato, é inafiançável, tá? É inafiançável. Mas por quê? Porque trata-se de um crime hediondo. E a Constituição Federal informa que crimes hediondos são inafiançáveis. Então, a Constituição Federal definiu isso. Então, esses crimes, essas modalidades, ok, podem ser inafiançáveis, né, de acordo com a lei, porque isso já está previsto constitucionalmente. Mas lembrando que admite-se liberdade provisória. Mas qual liberdade provisória? Liberdade provisória sem fiança, tá? Liberdade provisória sem fiança. Por quê? Porque eles são inafiançáveis, perfeito? Atenção, vacatio legis não houve, tá? Artigo 37 da lei informa o seguinte: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então não tivemos aquele lapso temporal necessário, ou melhor, né, não é necessário não. A regra é o seguinte: se a lei não fala nada, a vacatio legis é de 45 dias. Se a lei não informa nada, é 45 dias, tá? Mas geralmente, a maioria das leis, elas informam se há ou não há vacatio legis, né? Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou ela poderia falar: esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. No caso aqui, não tivemos vacatio legis por opção do legislador, perfeito?
não tivemos vacatio legis. Isso é importante, por incrível que pareça, já foi cobrado em concurso público, se houve ou não vacatio legis, aquele prazo, né, para a lei entrar em vigor. E outra observação importante, no artigo 36, é revogada a Lei 9.437 de 20 de fevereiro de 97, e olha só o que essa lei fazia. Vamos lá. Institui o Sistema Nacional de Armas, conhecido como SINARME. Olha só, o Estatuto do Desarmamento, o que ele faz? Ele dispõe sobre o Sistema Nacional de Armas, conhecido como SINARME. Estabelece condições para o registro e para o porte de arma de fogo. Agora olha só, o que o Estatuto do Desarmamento dispõe? Sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, e ainda vai além, né? E munição. E por fim, define crimes e dá outras providências. E o Estatuto do Desarmamento? Define crimes e dá outras providências. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento, ele regulamenta exatamente as matérias que eram regulamentadas pela Lei 9.437. Então, não precisava nem existir este artigo 36. Esta lei já estaria revogada de forma tácita, mas o legislador quis deixar muito claro que a Lei 9.437 não teria mais vigência a partir do momento em que o Estatuto do Desarmamento foi publicado, perfeito? Isso já caiu em concurso, hein, pessoal? Isso já caiu em concurso. Então vamos lá, agora a gente vai entrar na lei propriamente dita, né? A gente vai falar do Estatuto do Desarmamento, é a nossa querida Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Disposições finais. Ah, professor, mas você vai começar lá do final? Lá do final. Já falei do artigo 37, falei do 36. E a gente vai falar, a gente vai lá no final, depois a gente vai voltar lá no meio da lei. Por quê? Porque eu fiz uma divisão didática. Nem sempre, se você começar lá do artigo 1º e até o último artigo de uma lei, você vai compreender ela melhor. Às vezes, por metodologia, por questões didáticas, a gente precisa fazer essas jogadas. Então a gente vai começar lá no finalzinho, depois vamos abordar alguns artigos lá da metade da lei para o final, e nas próximas aulas vamos ver também, né, os primeiros artigos da lei e os artigos que estão lá no meio dela, que são os crimes, que de fato é a parte mais importante aqui para nós no nosso estudo, combinado? Mas vamos lá que aqui tem muita coisa importante também, inclusive para compreender os próximos artigos que a gente vai ver nesta e nas próximas aulas também. Vamos lá. Artigo 35. Olha só a redação do artigo 35, muita atenção, tá? Muita atenção, porque eu vou explicar uma coisa importante aqui no futuro. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Artigo 6º desta lei a gente vai estudar ainda com carinho na próxima aula, mas eu já vou adiantar, o artigo 6º informa quais são esses órgãos? Os órgãos da segurança pública, a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, as Forças Armadas, né, Exército, Aeronáutica, a Marinha, a ABIN, enfim, os órgãos de segurança pública e de segurança nacional de modo geral, tá? Mas a gente vai estudar com calma esse artigo 6º. Agora veja bem, olha o parágrafo 1º aqui, ó, muita atenção ao parágrafo 1º. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação, olha só, ele depende de aprovação, olha só o que eu estou falando do artigo 35, dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. Em outubro de 2005. E esse referendo existiu? Existiu. Esse referendo existiu. E ganhou o quê, gente? Aliás, o que foi esse referendo, né? De modo geral, o referendo foi o seguinte. Ele perguntou, é permitida a comercialização de arma de fogo para a população comum, né? A pessoa comum, igual vários estados americanos, por exemplo, né? Vários estados americanos, a comercialização de arma de fogo é livre, tá? Claro que existem alguns requisitos mínimos ali, mas de modo geral é livre. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a regra é o contrário. Armas de fogo não são comercializadas, salvo nas hipóteses em que elas podem ser comercializadas, né? O comércio é uma exceção. Então,
o referendo foi no seguinte sentido. Quem tiver aí mais de 25, 30 anos de idade certamente vai lembrar desse referendo lá em 2005. Né? Várias campanhas contra o desarmamento ou a favor, né? Então, a pergunta foi a seguinte, a população, claro que não foi nesses termos, né, gente? Mas, de modo geral, a população comum pode ter direito de comprar uma arma de fogo? Sim ou não? Qual que ganhou? Ganhou o não, tá? Ganhou o não. Então, o artigo 35, de fato, teve vigência efetiva a partir de outubro de 2005, tá? Outubro de 2005. E qual é a nossa regra? A nossa regra é a proibição, olha só, a proibição da comercialização de arma de fogo. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas lá no artigo 6º desta lei, tá? A gente tem aqui a agência de segurança também, né? Outras opções que nós vamos ver que podem adquirir arma de fogo no Brasil, mas a gente vai estudar com calma esse artigo lá na frente, tá? Por enquanto, vamos preocupar com a ideia aqui do artigo 35. Vamos lá, parágrafo 2º, olha só. Em caso de aprovação do referendo popular, e ele foi aprovado, né? O disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação do seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, entrará em vigor de forma imediata. De forma imediata. De forma imediata. Nós sabemos que o processo de apuração de votos aqui no Brasil é extremamente rápido, inclusive um dos mais rápidos do mundo, mesmo antes da urna eletrônica. Mesmo antes da urna eletrônica, quando a gente votava no papelzinho, né? É um sistema extremamente eficiente de apuração. Então, o artigo 35 entrou em vigor praticamente o que? Imediatamente após a votação. Esgotada a votação, o resultado foi proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, o nosso TSE, e o artigo 35 efetivamente entrou em vigência, né? Entrou em vigência e a regra que já era a regra, né? Já era a regra geral, já era o que ocorria mesmo antes do Estatuto do Desarmamento, continuou a ser praticada, essa regra geral de proibição do comércio de arma de fogo, tá? Pessoal, muita atenção, porque isso é cobrado em concurso público, perfeito? Isso é cobrado em concurso público. Então, ditas essas noções introdutórias, a gente vai entrar aqui, né, na lei propriamente dito. A gente vai começar lá no artigo 22, mas eu já vou falar uma coisa para você. Alguns artigos aqui a gente vai passar direto. Não tem muita relevância para concurso público, a gente vai só fazer uma leitura, ou nem vai fazer a leitura se for o caso. E em outros artigos a gente vai fazer um comentário ou outro aqui para poder acrescer informação necessária para a sua aprovação. Combinado? Então vamos lá. Artigo 22, né, lá nas disposições gerais da lei. Ah, professor, mas vai começar lá no 22 e o primeiro? É igual eu expliquei. Para nossa compreensão, para a didática aqui, é melhor fazer dessa forma. Então, estou fazendo na ordem que é padrão, o padrão de compreensão, né? Tanto para aqueles que já conhecem o Estatuto e para aqueles que não conhecem nada do Estatuto, né? A aula aqui é democrática, ela serve para todo mundo, ela atende perfeitamente todo mundo. Quem já conhece vai aprofundar no estudo e quem não conhece vai ter uma oportunidade de conhecer ela bem, ok? Mas a gente vai sempre no foco. Vamos evitar os rodeios, né, sem necessidade. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com os estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nesta lei. Perfeito. Só está falando aqui que o Ministério da Justiça pode celebrar convênios com estados e o DF. E com o município? Não, com o município não, tá? Não está escrito aqui. Perfeito? E com a União? Pô, com a União é claro que pode, né, gente? Com a União pode sim. Por quê? Porque o Ministério da Justiça ele já faz parte da União. Não faria o menor sentido não poder fazer, perfeito? Vamos lá. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de uso proibidos, restritos, permitidos, a gente vai estudar isso aqui, tá? Vocês vão entender essa classificação. Ou obsoletos, obsoleto é aquilo que não serve mais, né? Aquilo que perdeu a sua utilidade prática. E de valor histórico serão disciplinadas em atos do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Perfeito? Todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa,
visando possibilitar o quê? A identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento nesta lei. Pessoal, hoje em dia, hoje em dia não, desde 2003, né, quando o Estatuto do Desarmamento foi sancionado, publicado, nós temos uma preocupação muito grande com a origem da arma de fogo, a origem da munição. Então as munições também necessitam ser identificadas, tanto por parte daquele que comercializa, né, vende, e por parte daquele que adquire. Perfeito? Por quê? Numa eventual apuração de crime, em momento futuro, isso facilita muito a investigação, a origem da munição, de onde veio essa munição. Veio do lote tal que foi vendido, né, foi comercializado para a Polícia Civil do estado tal. E lá dentro da polícia, esse lote foi direcionado para a delegacia tal. A delegacia tal, eu distribuí esse lote para os policiais XYZ. Perfeito? A gente pode chegar na autoria de um crime através dessas identificações por meio de código de barra. É possível? É possível, tá? Então, muita atenção para isso. Muita atenção para isso. E para os órgãos referidos lá no artigo 6º, né, segurança pública, segurança nacional, empresas de segurança privada, né, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis na forma do regulamento desta lei, tá? O regulamento desta lei, pessoal, é amplo, é grande e vai ser motivo de outras aulas, tá? Não serão apreciados nessas aulas que estão dirigidas ao Estatuto do Desarmamento. Se ele for cobrado na sua prova, você vai assistir essa aula comigo. Se não for aprovado, se não tiver lá no edital da sua prova, pode ficar tranquilo, não precisa estudar. Você vai se concentrar aqui no Estatuto do Desarmamento, perfeito? Na Lei 10.826 ela é suficiente. Mas se tiver lá no seu edital, a lei será gravada. A gente vai falar somente sobre o regulamento, somente sobre o decreto que regulamenta a Lei 10.826. Tá? Parágrafo 3º. As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data de publicação desta lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação. Olha só, gente, ó. Dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta lei, inclusive para os órgãos previstos lá no artigo 6º. É aquela mesma questão que eu tratei agora das munições, né? A identificação desta arma de fogo, tá joia? A arma precisa ser identificada. As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas nos incisos 3º e 4º do caput do artigo 6º desta lei, no seu parágrafo 7º, poderão adquirir insumos e máquinas de recarga, olha só, de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento. Lembrando que isso aqui é uma alteração posterior, então é a questão da recarga, né, pessoal? A recarga, instituições lá previstas, lá, onde é que elas estão? Lá no artigo 6º, inciso 3º e 4º. Eu estou falando aqui, ó, de instituições de ensino policial e as guardas municipais, tá? Poderão adquirir insumos e máquinas de recarga. Por quê, gente? Porque a munição é cara. A munição é cara. Mas para finalidades ali de aprendizado, né, de aprendizagem, para finalidades de instrução de tiro, poxa, uma munição recarregada é aquela munição recondicionada. Você pega a munição que já foi utilizada, recondiciona ela e coloca ela. Isso para trabalho é perigoso? É perigoso, porque pode falhar, né? Não é uma munição original, mas para treinar é uma munição que fica em torno aí de 15, 20% do preço de uma munição comprada ou comercializada, né, na sua forma original, perfeito? Então, isso é muito comum aí nas escolas, né, das polícias militares, Polícia Civil, Polícia Federal, nas guardas municipais, enfim, nas instituições que adotam esse modelo, tá joia? Então, muito ligado nisso aí. Excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º desta lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e comércio de arma de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Então, olha só, pessoal, excetuado aquilo que está lá no artigo 2º, e a gente vai ver ainda com calma, compete ao Comando do Exército
autorizar e fiscalizar tudo praticamente no que envolve arma de fogo. Inclusive, olha só, o registro de arma de fogo e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Por quê, pessoal? Essas pessoas possuem a posse da arma, né? A arma pode ficar lá guardadinha na casa deles, lá com o registro bonitinho, mas não podem transitar por aí. Eles podem o quê? Deixar a arma em casa guardadinha e utilizar lá no local de caça. Podem deixar a arma guardadinha em casa e utilizar lá no local de tiro esportivo, né? Mas e o trânsito? O trânsito depende de uma guia de trânsito. E essa guia de trânsito quem fornece é o Comando do Exército, perfeito? De acordo aqui com a Lei 10.826, olha só, a competência é do Comando do Exército, perfeito? Claro aí que nós temos algumas atribuições da Polícia Federal, mas isso está lá no decreto que regulamenta a lei, então quem for estudar isso vai ver com calma. Quem não for, não tem problema, basta entender o conteúdo aqui do artigo 24 e já está ótimo, está perfeito. Artigo 25. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, então olha só, houve um crime, a arma de fogo foi apreendida. Já foi feito um laudo pericial dessa arma e elas não interessam mais a persecução penal. Serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército. Essa arma será encaminhada ao comando do Exército no prazo de 48 horas, tá? Para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas na forma do regulamento desta lei. Então o decreto vai determinar. Essas armas elas serão destruídas ou doadas. Doadas para quem? Para as polícias, para o Exército mesmo, né? Para as Forças Armadas de modo geral, para a Aeronáutica, para a Marinha. Então elas serão destruídas ou doadas, mas somente após a confecção do laudo pericial. Perfeito? As armas de fogo encaminhadas ao comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada força armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhada àquelas instituições abrindo-se-lhes prazo para manifestação e interesse. Perfeito? Com esse parágrafo, vocês vão ficar com a leitura dele só, tá? Aqui, ó, incluído pela Lei 13.886 de 2019, alteração recente, tá? A banca gosta. A banca gosta, tá? Essa alteração aqui é de 2008, não é tão recente assim, mas a banca sempre gosta. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência de tráfico de drogas ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou ainda que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas, perdidas em favor da União e encaminhadas para o comando do Exército, devem ser após perícia ou vistoria, então, após a perícia ou vistoria, que atestem seu bom estado, destinadas com prioridade, então aqui ó, a gente está falando de prioridade, ó, para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão, tá? Então, se essa arma foi apreendida em Minas Gerais, ela será encaminhada com prioridade, claro, depois dos laudos, né? Depois de tudo bonitinho, toda a parte burocrática, né? Bonitinho, tudo feito bonitinho, elas serão encaminhadas com prioridades para as forças de segurança, né? Ou para o sistema penitenciário daquele estado, ou seja, no caso aqui em Minas Gerais, perfeito? É assim que funciona. A alteração recente pode ser cobrada em lei, hein? Em prova, desculpa. Alteração de 2009, alteração recente, pode ser cobrada em prova. Vamos lá. O comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada. O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no SINARME, tá? Ou no SIGMA. A gente vai estudar essas duas instituições ainda com muita calma. O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao SINARME ou ao SIGMA, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram. São vedados, olha, artigo 26 agora,
São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo que com estas se possam confundir. Pessoal, é isso mesmo, é vedado. Arma de brinquedo, etc., é idêntica a uma arma de fogo, é vedado, não pode. Por quê? Porque os assaltantes usam essas armas para praticarem os seus roubos. Os criminosos usam essas armas para intimidar vítimas, mesmo elas sendo de brinquedo. Então não pode. Uma arma que pode potencialmente ser utilizada para intimidar uma pessoa não pode estar no mercado. Agora, vamos lá, é crime portar uma arma de brinquedo, um simulacro de arma de fogo? Não, o STF, o STJ entendem de forma unânime, não tem perigo com relação a isso. Não é crime, tá? Se for um crime de roubo lá praticado com uma arma de brinquedo, você não vai ter a majorante lá do emprego de arma de fogo, tá? Portar arma de fogo não é crime. Não é crime, tá joia? Portar arma de fogo de brinquedo, simulacro, etc. não é crime. Mas também não pode ser vendida, comercializada, tá? Não pode, justamente para evitar esse tipo de conduta. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas pelo comando do Exército. Então a gente tem essas exceções aí que são perfeitamente justificadas, né? Artigo 26. Caberá ao comando do Exército autorizar excepcionalmente a aquisição de arma de fogo de uso restrito. Nós vamos aprender, pessoal, a classificação uso restrito, uso permitido, uso proibido, tá? Nós vamos aprender. Mas caberá ao comando do Exército, né, autorizar excepcionalmente a aquisição de arma de fogo de uso restrito. O disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos comandos militares. 28. É vedado ao menor de 25 anos, então olha só, pessoal, é a regra que praticamente entra na exceção, mas vamos lá, é regra. É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes nos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6º desta lei, tá? Então, pessoal, policial militar com 20 anos de idade, ele é proibido de usar arma de fogo? É claro que não, ele pode usar arma de fogo, tá? Mas uma pessoa que está pretendendo pleitear o porte de arma ou uma posse de arma de fogo aí, e tem 23 anos de idade, para essa não, para essa é proibido, tá? Porque tá aqui, tá prescrito aqui na lei, no artigo 28, tá? Mas é igual eu falei, né? A regra, ela se torna praticamente inviável devido às suas exceções. Estão aqui policiais, integrantes das Forças Armadas, né? Várias exceções aqui de pessoas com menos de 25 que podem utilizar as armas de fogo. A gente vai estudar esse pessoal aqui na próxima aula, tá? Não vamos inserir aqui agora, porque senão vai demandar muito tempo nosso aqui, para a gente não ultrapassar muito o tempo limite. As autorizações de porte de arma de fogo já conhecidas expirarão 90 dias após a publicação desta lei. Então, olha só, pessoal, as autorizações de porte de arma de fogo já concedidas expirarão 90 dias após a publicação desta lei, tá? 90 dias após a publicação da lei do Estatuto de Desarmamento, todas as armas de fogo perderam as suas autorizações, tá? Então, olha só, o detentor de autorização com prazo de validade superior a 90 dias poderá renová-las perante a Polícia Federal nas condições dos artigos 4º, 6º e 10 desta lei, no prazo de 90 dias após a sua publicação, sem ônus para o requerente, tá? Então, nesses casos em que a lei, o prazo de validade, né, da arma é superior a 90 dias, combinado? Agora tem uma situação aqui interessante e isso cai em concurso. Aí eu quero a atenção de você, tá? Anistia. Ah, pessoal, só para completar aqui, né, para não ficar incompleto. As pessoas precisaram, elas necessitaram fazer um novo pedido de autorização. Por quê? Porque o pedido expirou 90 dias, tá? Os pedidos de armas de fogo que já foram concedidos, eles expiraram 90 dias. Então, as pessoas que tinham arma de fogo, né, que possuíam naquela época, precisaram fazer um novo pedido de autorização para possuir ou para portar essa arma de fogo, tá?
Então vamos lá, agora isso aqui é importante, ó, anistia, conhecida como atipicidade temporária. Isso aqui é muito importante e cai em prova até hoje, tá? Cai em prova até hoje. É importante, atenção. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro. Então aqui, ó, a gente está voltando lá na lei, gente. Olha só, a lei de 2003, né? A lei de 2003. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008. Depois esse prazo foi até ampliado por decreto, ó, por mais um ano, tá? Vigorou até 31 de dezembro de 2009, tá? Mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxa e do cumprimento das demais exigências constantes lá nos incisos 1 a 3 do caput do artigo 4º desta lei. A lei deu um prazo então de anistia para que esse pessoal conseguisse regularizar essa arma de fogo de uso permitido, tá? É isso. Isso vigorou até 31 de dezembro de 2008, depois o decreto prorrogou por mais um ano e vigorou até 31 de dezembro de 2009, esse prazo de atipicidade temporária. Então o sujeito que comparecia com essa arma de fogo até esse período, né, 31 de dezembro de 2009, que o prazo foi prorrogado via decreto, esse sujeito não cometia o crime de posse ilegal de arma de fogo lá no artigo 12 da Lei 10.826. Perfeito? Por quê? Porque o legislador deu um período de anistia, mas esse período de anistia foi temporário e se encerrou, tá? Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório expedido na forma do parágrafo 4º do artigo 5º desta lei. Por quê, gente? Se a arma está irregular, como é que ele vai sair na rua com uma arma irregular? Aí a gente tem um problema do porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826. Então ele pega uma autorização provisória para chegar até o local, para chegar até uma delegacia, para chegar até um comando do Exército, somente para isso, tá? Ele vai lá na Polícia Federal e pega esse documento, esse registro provisório. E lembrando aqui, ó, apenas posse de uso permitido ou com a numeração suprimida, perfeito? Armas de uso permitido, proibido e restrito cabe aqui? Não, só uso permitido. Porte cabe aqui? Não, só a posse de arma. E se essa arma tiver com numeração raspada, também, suprimida, né? Artigo 31. Os possuidores e proprietários de arma de fogo adquiridas regularmente, que eu estou falando de quem adquiriu regularmente, tá? Poderão a qualquer tempo entregá-las à Polícia Federal mediante recibo e indenização nos termos do regulamento desta lei. Então eu tenho uma arma de fogo, foi adquirida regularmente, o registro está ok, eu quero me livrar dessa arma de fogo, tá? Eu quero me livrar, eu posso entregar ela? Eu posso entregar ela lá para o Exército? Posso. Eu posso entregar, tá aqui, ó. Aliás, a Polícia Federal, né? Eu posso entregar ela para a Polícia Federal? Pode. E ainda vou receber um recibo e uma indenização. Ainda vou receber uma indenização. Salvo engano, de acordo com o decreto que regulamenta isso, a indenização hoje está em torno de R$150, não passa de 200, tá? Não passa de 200. Mas a pessoa devolve a arma, mas essa arma eu estou falando de arma regular, registrada com tudo bonitinho, tá? Tudo bonitinho. Devolve lá e ó, tudo certo, ganha uma indenização. Agora vem cá, a gente vai falar de anistia e atipicidade permanente, tá? Atipicidade permanente, olha só. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-las espontaneamente. Aqui eu estou falando que eu falei regularmente adquiridas? Não. Então serve para tudo aqui. Aqui eu coloco também as armas irregulares, tá? Poderão entregá-las espontaneamente mediante recibo e presumindo-se de boa fé, olha só, uma presunção, e presumindo-se de boa fé serão indenizados. Faz jus à indenização também, na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade, olha só, é uma causa de extinção da punibilidade, é uma causa de extinção da punibilidade de eventual posse irregular da referida arma, tá? Olha só, pessoal,
eu tenho uma arma irregular na minha casa. Ah, mas acabou a anistia em 2009. Acabou. Não, olha só. Não acabou. Acabou entre aspas, né? Porque naquele período em 2009 você poderia o quê? Regularizar sua arma. Aqui não. Aqui a gente está falando de entregar a arma. Você vai ter extinta a sua punibilidade, tá? Você terá a sua punibilidade extinta. Você pode ter uma arma lá. Meu avô tinha uma arma, ele faleceu, a arma ficou dentro de casa, ela não tem registro, não tem nada. O que eu vou fazer com essa arma? Eu vou procurar os órgãos competentes e vou devolver elas. Eu demonstrei a minha boa-fé. Olha, tem uma arma que não tem registro, não tem nada. Estou entregando. Você faz jus, inclusive, a uma indenização, que eu já falei, hoje gira em torno aí de 150 a 200 reais mais ou menos. Mas você se livra do problema. Você se livra do problema. Essa atipicidade, ela é o quê? Ela é permanente. Tá? É uma anistia permanente. Para incentivar o pessoal a devolver mesmo, né, pessoal? Para incentivar a pessoa a não ficar com uma arma de fogo ali, às vezes a pessoa nem sabe manejar a arma de fogo, tá? Então, o incentivo é para devolver mesmo. Observação: a doutrina faz uma interpretação extensiva a munições e acessórios, tá? Se tiver uma munição lá, por quê? Porque quem está portando uma munição, não tendo autorização para isso, está incorrendo em crime também. Artigo 14 da Lei 10.826, é o porte de arma e munição e acessórios. Então a doutrina entende que quem devolver uma munição ou um acessório também vai incorrer aqui na anistia, né? Na tipicidade permanente. Aqui a gente está falando da aplicação de multa, ó, será aplicada multa de 100 mil a 300 mil reais, conforme especificar o regulamento desta lei. Aqui a empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que deliberadamente por qualquer meio faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização com inobservância das normas de segurança, né? A empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para venda estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas. Pessoal, não pode ter propaganda de arma de fogo, de venda de arma de fogo, a não ser, olha só, nas publicações especializadas, né? Ou seja, publicações dirigidas a policiais militares, policiais civis, policiais federais, né? 34. Os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a 1.000 pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 5º, aliás, do inciso 6º, né, do artigo 5º da Constituição Federal. As empresas responsáveis pela prestação de serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados. Artigo 34-A. Lei 13.964, pacote anticrime, tá? Muita atenção para isso, muita atenção, porque novidade legislativa, a banca gosta, né? A banca gosta da novidade legislativa. Então vamos lá. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Beleza, pessoal? Agora teremos um banco de perfis balísticos. Então, uma perícia balística é realizada aqui. O que fala o artigo 34A? Esses dados relacionados à coleta de registros balísticos por meio, né, de perícias e etc., serão armazenados nesse banco nacional. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo, tá? Por quê? Porque você pode desvendar um crime por meio dessa informação que ficou lá, tá? Se você acha uma perícia semelhante, né? Por quê, pessoal? Porque cada arma de fogo é como se fosse uma digital. A arma de fogo raiada, né? A gente vai estudar, aliás, quem for estudar isso no decreto, lá no regulamento, né? A gente vai estudar isso. As armas de fogo são raiadas. Você tem uma espécie de digital ali, tá? Cada munição tem o seu perfil. E aí você armazena isso num perfil balístico nacional, né? Um cadastro nacional. Pode ser que você faça uma comparação balística e um determinado projétil deflagrado se assemelhe a outro. E você conclui, quem atirou foi tal sujeito. Por quê? Porque a arma é dele.
Eu estou falando aqui genericamente, isso é um dado para a investigação, tá? Mas o importante aqui é você saber dessa norma, tá? Porque ela é recente, ela veio com o pacote anticrime. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes para subsidiar ações destinadas a apurações criminais federais, estaduais e distritais, né? Foi o que eu acabei de falar aqui. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Unidade Oficial de Perícia Criminal. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente, né? Responsabilização daqueles que fazem o mau uso da informação. Responsabilidade civil, penal e administrativa também, perfeito? E para a gente terminar com chave de ouro aqui, ó, é vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfil Balístico. Isso nem precisava estar escrito em lei, mas o legislador fez questão, né? A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal, perfeito? Ainda estamos pendentes deste regulamento, temos apenas os parâmetros genéricos aqui. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre o Estatuto do Desarmamento, perfeito? Temos mais 2 aulas ainda, você vai acompanhar a aula 2, né? Se o conteúdo da aula 2 não está no seu edital, provavelmente você vai pular para a aula 3, não tem problema nenhum, é assim que funciona, vamos direto ao ponto, direto ao conteúdo, não vamos estudar o que não necessita, é assim que funciona a prova concursos, perfeito? Essa primeira parte foi uma parte mais chata, uma parte mais desgastante mentalmente talvez, mas é importante para a gente compreender todo o conteúdo do Estatuto do Desarmamento. E falamos também de situações importantes, falamos lá do referendo, né? Falamos das anistias, né? A temporária, a permanente, a gente falou de muito conteúdo importante que é cobrado em prova também, perfeito? Então, a gente se vê na próxima aula, um grande abraço para você e bom estudo. Um abraço, até mais.